Olá, gente, tudo bem? Então vamos para mais um encontro. Hoje nós falaremos sobre personalidade e as principais psicopatologias atreladas à personalidade. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Aqui, vamos lá então. Bem, o que é personalidade? É muito comum a gente ouvir essa pessoa tem uma personalidade forte, mas todos nós temos uma personalidade. A origem da expressão ela remete-nos para persona, que significa máscara. Era utilizada no teatro grego para representar as emoções dos atores. Então, por incrível que pareça, a origem da palavra personalidade vem dessa máscara, né? Que muitas vezes é o que nós usamos para o nosso convívio social, para o nosso dia a dia, né? No qual a gente esconde talvez alguns traços da nossa personalidade, do qual a gente não quer que realmente seja evidenciado. Então, personalidade diz respeito às suas características pessoais. É um elemento relativamente estável na conduta da pessoa, é o que nos torna únicos, diferente de todos. Então, é a personalidade que traz a subjetividade, sua particularidade. Dentro dos nossos traços de personalidade, tem muitas coisas que nós nos orgulhamos e tem muitas coisas que não. Tem muitas coisas que nos tornam uma pessoa melhor e tem muitas coisas que nos prejudicam. Né? Então, como é importante a gente entender um pouco dessa complexidade que é a personalidade. E aí, como é que você avalia a sua personalidade? Ou como os outros avaliam a sua personalidade? É importante pensar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala de componentes da personalidade, o Cabalo ele fala o seguinte, que existem duas principais dimensões. A dimensão biológica, né, que tem a ver com o seu temperamento, então são as questões genéticas, e a dimensão ambiental, que ela é formada pelo seu caráter. Então, são as influências sociais que você tem que desenvolvem o seu caráter. De que forma que a personalidade ela é manifestada? Então, a gente manifesta a personalidade de diferentes formas, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos geram atitudes, né? Comportamentos, então, sentimentos. Então, a gente, através disso, elas são manifestadas nas nossas ações. Então, a sua personalidade tem a ver com a forma que você interpreta uma percepção, um estímulo, né? Como você lida nas suas relações interpessoais, os impactos que os eventos têm na sua motivação. Né? Então, é algo extremamente complexo e importante, tanto para o sucesso quanto para o fracasso, no sentido de tristezas e males que podem acarretar. Né? Então, quais fatores influenciam na personalidade? Que a gente tenta resumir, né? Mas a grandiosidade aí é tremenda, mas principalmente fatores hereditários, a sua genética ela é muito importante. Né? Além disso, o seu contexto social, as pessoas que você convive, elas influenciam na sua vida. A gente já falou isso lá quando falamos de relacionamento interpessoal. Não quer dizer que eu vou ser igual àquelas pessoas que eu estou convivendo, mas elas podem influenciar para eu ser semelhante a elas ou muitas vezes para o seu extremo oposto. Né? E também as suas experiências de vida, os eventos traumáticos ou eventos, né, que ocorrem na sua vida que também bons, né, eles vão fazendo com que você vão gerando alguns impactos na sua personalidade, porque essas experiências afetam também a sua percepção. Então, influências hereditárias, genéticas, as pessoas que você convive e as suas experiências de vida influenciam muito a sua personalidade. Então, influências hereditárias, cada pessoa apresenta-se na sua singularidade fisiológica e morfológica. Então, o padrão genético estabelecido no momento da concepção influenciará as características da personalidade, né? Que é o temperamento lá que o Cabalo falou. Então, isso vai influenciar seu peso, sua altura, seu desenvolvimento encefálico, né? Cognitivo, enfim, o que a própria característica, as tuas próprias características físicas afetam a forma que as pessoas te percebem, né?
Então, isso vai fazer também vai ajudar na criação da sua autoimagem, então, da sua personalidade. O contexto social, processo interativo com sistemas de vida, que envolve como a família, o grupo de amigos, a escola, o trabalho, etc. O tipo de ambiente e clima em que se vive, se é um ambiente hostil, violento, harmonioso, também dá sua contribuição no desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade. Experiências de vida também influenciam o caráter. Tem a ver com os estímulos na construção de valores das crianças e jovens, acontecimentos que marcam, tais como morte, violações, frustrações, cura de uma doença grave, divórcio, etc. Então, esses são os principais fatores aí atrelados a temperamento e a caráter. Eu deixo um vídeo à disposição para vocês aí, um vídeo bem bacana, curtinho, no qual ele fala que existem 5 principais características dentro da nossa personalidade, que é a extroversão, agradabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura de novas experiências. Deem uma olhadinha aí, que tem informações bem legais. Bem, dentro dos transtornos de personalidade, quando a gente começa a falar, é óbvio, né, que todas as nossas ações, elas geram alguma reação. Então, não necessariamente é importante você avaliar os seus traços de personalidade e se está gerando algum sofrimento, e não necessariamente tem alguma relação patológica, mas sim algumas questões que você pode trabalhar e que podem facilitar a sua vida. Mas alguns casos em que realmente isso é uma patologia, né? Segundo o DSM-5, e a gente vai aprofundar um pouquinho de alguns agrupamentos ou clusters que se fala relacionado a traços de personalidade. Então, são grupos de doenças psiquiátricas em que os traços emocionais e comportamentais de um indivíduo são muito inflexíveis e são mal ajustados nesse contexto social. É um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo e difuso e inflexível. Inicia na adolescência ou no início da fase adulta. Ele é estável ao longo do tempo e leva geralmente a algum sofrimento, um prejuízo à pessoa ou ao seu contexto, as pessoas que estão em volta. Geralmente, esses problemas de personalidade ou transtornos de personalidade, eles englobam várias características. Então, você pode encontrar instabilidade emocional, inflexibilidade, traços de desconfiança, irracionalidade, agressividade, postura altiva, arrogante, insegurança, pensamento disfuncionais, que não tem coerência, instabilidade nos sentimentos, percepções extremamente deturpadas, equivocadas, distorcidas, comportamentos inadequados para aquele contexto e reações desmedidas, tempestade em copo d'água. Esses são alguns comportamentos e ações que você encontra nas pessoas mais diversas, mas principalmente nos transtornos de personalidade. Então, alguns vão ter mais acentuado alguns desses traços. Então, geralmente, esses padrões de comportamento são persistentes, inflexíveis, geram sofrimento e trazem prejuízos. Então, é estável e geralmente de longa duração. Então, quando a gente fala dos grupos, a psiquiatria divide em 3 principais grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. O Grupo A, eles são considerados comportamentos esquisitos, de certa forma excêntricos e afetivamente distanciados. Então, tem um distanciamento emocional. Por exemplo, o paranoide entra nesse grupo, né, que é meio se sente perseguido, né? O esquizoide tem uma questão emocional mais distanciada, é meio diferentão. Esquizotípica, ideias paranormais, extremamente potencializadas. O grupo B é formado por instáveis emocionalmente, dramáticos, emotivos ou de comportamento imprevisível e irregular. Aí entra o comportamento histriônico, limítrofe, que é o borderline, antissocial e o narcisista.
No grupo C, você tem o grupo das pessoas consideradas ansiosas ou medrosas, onde tem um aumento, um impacto maior das emoções negativas, que são o evitativo, o dependente e o obsessivo compulsivo. Quando a gente está falando dentro do critério A, que é o transtorno de personalidade paranoide, a gente tem esse traço, esse transtorno, que é uma pessoa que vive em um ambiente extremamente ameaçador. A gente falou um pouco disso lá quando a gente falou de transtorno na esquizofrenia, a gente falou um pouco sobre paranoide, né? Então, é um padrão de suspeita e desconfiança difusa. Suspeita sem embasamento nenhum de que está sendo explorado, maltratado ou até mesmo enganado. Reluta em confiar nos outros devido ao medo infundado. Guarda rancores de forma persistente. Outro traço é o esquizoide, outro transtorno, né, melhor dizendo. O esquizoide, ele tem faixa restrita de expressão das emoções em contextos interpessoais. Então, ele não expressa as emoções interpessoais. Quase sempre opta por atividades solitárias. Tem prazer em poucas atividades, por vezes nenhuma. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros. Não deseja nem desfruta de relações íntimas. E tem até mesmo um distanciamento familiar. Já no critério B, a gente tem o antissocial. O antissocial, ele tende a explorar as outras para ter algum ganho, seja material ou mesmo pessoal. Eles não fazem distinção entre o certo e o errado. Então, eles não vão ter peso na consciência por ter feito algo errado, porque eles não fazem essa distinção. Tendem a explorar as outras para ter algum ganho. Repetiu aqui, gente. Não considera os direitos desejados e sentimentos dos outros. Estima-se que cerca de 6% da população tem o transtorno de personalidade antissocial, né? É muito comum em traços de sociopatia também, né? Que também está dentro desse contexto. Narcisista, padrão invasivo e de grandiosidade. Acho que tudo está no centro dele, né? Necessidade e admiração. E não se preocupa muito com o outro. Ele quer ser admirado, mas é aquele que gosta que os outros ouçam, não gosta de ouvir, né? Fantasias irreais de sucesso e senso de serem únicos. Hipersensibilidade e avaliação de outros, né? Principalmente se é uma avaliação negativa. Sentimentos de autoridade, espera um tratamento especial. Sentimento de superioridade, exagero de suas capacidades e talentos, sempre aumenta mais o que é necessidade de atenção. Transtorno de personalidade do critério C, dependente, necessidade difusa de ser cuidado. Ausência de confiança em si e dependência excessiva dos outros. Existe aí uma grande submissão nesse transtorno. Dificuldade em tomar decisões cotidianas. Dificuldade em manifestar desacordo com os outros. Então, quem estudou comigo o conceito de habilidade social, muitas vezes o dependente, claro que em um grau patológico, entra lá naqueles critérios de comportamento do mais do passivo, né? Então, tem uma extrema necessidade de ser aceito, então tem uma grande submissão, mas aí num grau patológico, obviamente, né? Outro transtorno critério C, evitativo, hipersensibilidade e avaliação negativa. Evita atividades profissionais que envolvam contato interpessoal significativo, por medo de crítica, desaprovação e rejeição. Então, aqui a grande questão é a avaliação negativa. Tem um grande medo de ser avaliado negativamente. Não se dispõe a envolver-se com pessoas, a menos que tenha certeza de que será recebido de forma positiva. Então, que seja dentro de um ambiente que ele se sinta extremamente seguro. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros. Então, tem uma autoimagem extremamente inferiorizada, né? Se vê como uma pessoa muito aquém de merecer realmente uma admiração. Então, isso faz com que elas tenham uma projeção nas relações extremamente negativas de si. Bem, quando a gente fala dos transtornos de personalidade, ainda é muito difícil de dizer quais são os motivos, porque há uma grande complexidade aí. Muitas vezes o diagnóstico não está atrelado a transtorno de personalidade, sim a alguma outra psicopatologia, né?
Mas a causa, então, é desconhecida. Entretanto, acredita-se que muitos fatores genéticos e ambientais estejam envolvidos. Além disso, para cada tipo de transtorno de personalidade, pode haver uma causa diferente. Então, realmente, como eu trouxe, é muito difícil de você diagnosticar alguns transtornos de personalidade. Por exemplo, o antissocial é um que dificilmente vai se reconhecer como uma patologia, o próprio narcisista, o próprio dependente. Então, são alguns transtornos que vão conviver de uma forma, muitas vezes, gerando sofrimento, seja para ele ou para o seu contexto, e muitas vezes não vão ser diagnosticados. Então, espero ter contribuído aí para a compreensão um pouco da nossa personalidade, da construção da nossa personalidade, as influências, né, que nós sofremos, e também algumas psicopatologias segundo o DSM-5. Ok, gente? Muito obrigado. E vamos para a nossa interação aí, quem puder participar. Um abraço.